conferir na Bíblia. Podia comer de todas, menos de uma. E como que Eva responde? Não, podemos sim. Só uma, que a gente não pode comer o fruto. Dessa árvore a gente não pode nem tocar no fruto, respondeu Eva. Ali está a origem do pecado. Poder tocar podia, não podia comer. Aliás, esse texto de Gênesis é uma aula de psicologia da tentação. Naquele momento que Eva disse que não podia nem tocar, ela exagera o mandamento divino. E ela revela o quê? Insegurança. Ela já não confiava plenamente na palavra de Deus. E depois o restante da história todo mundo conhece. Quando que ela pecou? Quando ela deixou de confiar na palavra de Deus. Aí está a gênese do pecado. A origem de todo ato pecaminoso é quando a gente deixa de confiar em Deus. Quando a gente põe em dúvida a palavra de Deus. Quando você comunga, você diz amém. Eu confio. Aí está Jesus Cristo, presente em corpo, sangue, alma e divindade. A plenitude da palavra de Deus presente na Santíssima Eucaristia. Um ato de fé na palavra de Deus. Basta a palavra dele e nada mais. Pode-se afirmar que a Eucaristia constitui um mistério que exige a fé. Assim como foi outrora, quando Jesus revelou o mistério do pão da vida. Eu acho muito bacana essa passagem, capítulo 6, versículo 60 do Evangelho de São João. Depois que Jesus faz o discurso do pão da vida, muitos dizem assim: Jesus falou que ia ser alimento para os seus discípulos. E muitos disseram: está ficando doido. E foram embora. Foram embora. E o mais interessante é que Jesus se voltou para os apóstolos e disse o seguinte: quer ir embora também? Pode ir. Aí Pedro dá uma das mais belas respostas dos evangelhos: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Fora do evangelho de Cristo, distante do evangelho de Cristo, não existe respostas convincentes para o mistério da vida e muito menos para o mistério da morte. Então a Eucaristia exige de nós um ato de fé. Devemos confessar a presença real de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho e a realidade do sacrifício de nossa redenção presentes no pão e no vinho eucaristizados. Não só testemunhar, mas anunciar ao mundo o mistério eucarístico. Não podemos reservar só para nós o amor que celebramos nesse sacramento. Por sua natureza, o mistério eucarístico pede para ser comunicado a todos. Enquanto plenitude da palavra de Deus, ele precisa ser proclamado, revelado ao mundo. Por isso a Eucaristia é fonte e ápice não só da vida da igreja, mas também da missão da igreja. Uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária. Podemos dizer também com convicção aos outros, como disse São João na sua primeira carta: nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão conosco. Nós transmitimos ao mundo a experiência do mistério eucarístico. Aliás, a própria instituição da Eucaristia antecipa aquilo que constitui o cerne da missão de Jesus. Ele é enviado do Pai para a redenção do mundo. Ele é a palavra definitiva de Deus. Tudo que Deus tinha a revelar, revelou em Jesus Cristo. Na última ceia, Jesus entrega aos seus discípulos o sacramento que perpetua no tempo e no espaço o sacrifício que ele, em obediência ao Pai, fez de si mesmo para a salvação de todos nós. Perpetua no tempo e no espaço. A missa, ela torna presente, a presença real do mistério pascal de Jesus Cristo, que aconteceu lá na Sexta-feira Santa. Mas a Eucaristia perpetua no tempo e no espaço o mistério pascal de Cristo para nós. Não podemos aproximar-nos da mesa eucarística sem nos deixarmos envolver pelo movimento da missão, que partindo do próprio coração de Jesus, busca atingir todas as pessoas. Assim, a atenção missionária é parte constitutiva da Eucaristia. Quem comunga tem que ser missionário, naturalmente missionário. Eu acho muito bonita a experiência vocacional
de João evangelista, autor do quarto evangelho, e de André, irmão dele, porque eles foram apresentados a Jesus Cristo por João Batista. E quando encontraram Jesus, se encantaram com a figura de Jesus Cristo e ficaram com ele. E aquele momento foi tão marcante que João nunca mais esqueceu. Ele põe um detalhe no evangelho: eram 4 horas da tarde. Quando um fato marca a nossa vida, você não esquece, nem o dia, nem a hora. Se você esqueceu, é porque não marcou. E André ficou tão entusiasmado que ele foi até o irmão dele, Simão, que seria o primeiro papa, Pedro, e disse a ele: encontramos o Messias. Bom, a gente lendo hoje o evangelho, depois de tanto tempo, a gente fala, lógico, ele encontrou Jesus Cristo. Mas se coloque na situação de Pedro. Naquela época apareceram muitos falsos messias. Talvez Pedro tenha pensado, mais um. Mas a forma como André falou, o que ele transmitiu a Pedro foi algo diferente. Ele transmitiu algo a mais. E Pedro foi até Jesus e não voltou mais. André foi missionário. Missionário de Pedro. Levou Pedro até Jesus. Só que antes de ser missionário, ele se tornou discípulo. E ao se tornar discípulo, naturalmente ele se fez missionário, porque levou a experiência de Cristo a outras pessoas. Essa experiência estava dentro dele. Quem comunga tem que levar essa experiência de Cristo a outras pessoas. Tem que ser naturalmente missionário, tem que falar com a vida. A missão primeira e fundamental de nossa vida é testemunhar Cristo. E a participação na mesa eucarística deve despertar e impulsionar em nós o ardor missionário, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Acabamos de ouvir o evangelho. Os 2 discípulos julgam que Jesus está morto, que tudo acabou. Jesus então surge e caminha ao lado deles. Enquanto escutam o desconhecido, algo muda na vida deles. Jesus vai iluminando, aquele desconhecido vai iluminando